E aqui damos início a mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, pelas opiniões avalizadas de Mariana Silva, Francisco Teixeira e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns temas que estão a marcar a atualidade. E assim, o painel do Guimarães em Debate acha que, numa primeira parte, se deve voltar às questões da mobilidade, isto a propósito de umas notícias referentes a mais um episódio do muito desejado caminho de ferro que ligasse Guimarães a Braga. Mas, na segunda parte do programa, o painel do Guimarães em Debate vai também olhar para um outro tema que está a marcar a atualidade e que tem a ver com questões de saúde, problemas com o Hospital Sr. de Oliveira, mas sobre isso, mais à frente, o painel irá dar opiniões mais avalizadas. Lembrar apenas que Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães que nos poderá seguir a partir das 21 horas de sexta-feira nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Minha senhora, meus senhores, primeiro tema proposto para hoje no Guimarães em Debate e que tem a ver com a mobilidade e as questões da ferrovia. Estaremos nós aqui num processo de descarrilamento. Isto porque a possível criação de uma via férrea a ligar as cidades de Guimarães e Braga vai de quando em vez surgindo como uma solução para aliviar o trânsito rodoviário e facilitar a mobilidade na região. Contudo, na semana passada, dois dos jornais de Braga, o Diário do Minho e o Correio do Minho, reproduziam declarações do Secretário de Estado das Infraestruturas que teria afirmado ser muito difícil justificar uma tal ligação ferroviária, dados os elevados custos da sua construção, e o referido governante apontava para valores na ordem das várias centenas de milhões. Ora, não querendo de forma alguma fazer do Guimarães em Debate uma aula de história, importava também trazer apenas a título de curiosidade algumas intenções muito mais antigas de realizar esta ligação. Veja-se, por exemplo, que em julho de 1871 era concedida uma licença para construir e explorar uma ligação por caminho de ferro americano, o Railroad, como se dizia nesse diploma, entre as cidades do Porto e Braga, passando por Santo Tirso e Guimarães. Isto em julho de 1871. Ora, 3 anos depois, o mesmo pretendente introduzia algumas alterações ao projeto, clarificando designadamente a largura da linha, o raio das curvas e outras especificações de ordem técnica. Ora, estávamos então em 1874. Todavia, um ano depois, esse concessionário apresentava a desistência de construir o ramo entre Guimarães e as Taipas e o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria sancionava o fim do projeto. E assim, pelo menos no que toca ao século XIX, a via férrea entre Guimarães e Braga deixava de se falar. Ora, já neste século, o assunto voltou a ser discutido e em 2006 é a Câmara Municipal de Guimarães, através do então vereador Júlio Mendes, que volta a apresentar a pretensão de ligar as duas cidades num anteprojeto que contemplava passagens pelo campus de Azulém, da Universidade do Minho, por Fermentões, Ponte e Caldas das Taipas. Isto em 2006. Um ano depois, era o PCP que ressuscitava a ideia da ligação entre Guimarães e Braga. Entretanto, novas hipóteses foram equacionadas e uma das que foi apresentada no quadro da ligação entre as cidades do quadrilátero urbano seria a ligação por metro de superfície, uma solução defendida por Domingos Bragança em entrevista ao Diário do Minho e que aqui recuperamos algumas das suas passagens. Não, há aqui dois projetos muito importantes. Estamos a trabalhar no quadrilátero e isso é muito interessante, porque o que o quadrilátero está a colocar e que nós, no quadrilátero, é a ligação dos 4 cidades por metro de superfície. E isso é uma pretensão justíssima e que só vai promover o desenvolvimento do país, não é só da região. Portanto, a área metropolitana do Minho, constituída por quadrilátero, pode e deve, já está constituída por natureza, é preciso dar-lhe mobilidade. E a mobilidade é fundamental, e o metro de superfície é fundamental. E Guimarães quer que, para o metro de superfície, essencialmente para a futura estação de alta velocidade, que agora se fala muito que será mesmo na cidade de Braga, portanto, que esse eixo ferroviário se construa. Guimarães é justíssimo. Guimarães é uma área industrial fortíssima, num forte crescimento, pese dizendo que é monoespecializado, okay, mas não é nada, não é especializado nem nada, mas não vamos a essa parte agora. E, portanto, que é um portal de entrada do interior aqui em Guimarães. Isto são objetivos muito difíceis, mas tem que ser trabalhado, tem que ser posto na agenda política e o quadrilátero pôs essencialmente o metro de superfície a unir as 4 cidades e, obviamente, que essas 4 cidades são unidas por metro de superfície à futura estação de alta velocidade, porque isto tem tudo de ter coerência. E, portanto, é um desejo, é uma reivindicação legítima. É uma reivindicação legítima, não é só desejo, é uma reivindicação legítima.
como a nossa. E há segurança que o Governo venha a provar, a apoiar essa O pretensão? Governo não fará nada se nós não mostrarmos os nossos fundamentos. Portanto, se nós mostrarmos fundamentos daquilo que estamos a reivindicar e fazer com consistência e insistência, não acontece. Nós temos que fazer acontecer. Portanto, eu sei que na área metropolitana de Lisboa aconteça sem a reivindicação, acontece que o Governo está lá focado, que na área metropolitana de Porto também, em parte, também aconteça. Para nós temos que o fazer com insistência, porque senão nada acontece. O que acontece aqui nesta região é exatamente nós queremos e apresentar-nos com fundamentos ao Governo e à União Europeia, porque isto é o que desenvolve a região e desenvolverá o país. A garantia é que o quadrilátero não desistirá dessa pretensão? Da minha parte, nunca desistirá. Domingos Bragança, em declarações aqui ao Diário do Minho, numa entrevista de junho do ano passado. Ora, aqui chegados, meus caros, e dirigia-me a ti, Francisco Teixeira, meu caro, como é que iremos até Braga no futuro? Vamos de comboio, vamos de metro de superfície, ou continuaremos a usar o nosso automóvel como até agora? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todas e a todos os presentes e do outro lado que nos estão a ver e ouvir. Vamos já ver, estas declarações acaudistas do Secretário de Estado de Transportes, e que, pelos vistos, foram repegadas ou repescadas como uma grande novidade para a imprensa de Braga, na verdade não são novidade nenhuma. Porque o que o Secretário de Estado dos Transportes disse foi apenas uma reprodução quase ipsis verbis, deve dizer-se, do Plano Ferroviário Nacional, que logo que foi apresentado dizia justamente isto mesmo, que seria muito difícil, seria excepcionalmente difícil criar aquilo que o Secretário de Estado dos Transportes chamou e que chama exatamente também o Plano Ferroviário Nacional um sistema pesado de ferrovia, e que o que seria mais adequado do ponto de vista dos interesses da mobilidade do quadrilátero e do ponto de vista da eficácia e da capacidade de execução económica seria justamente a construção de um sistema de bus rapid transit ou poderia evoluir depois posteriormente para um metrobus. Eu peço à nossa realizadora que meta a segunda imagem que aí está, que eu lhe fiz chegar, que é um parágrafo exatamente do Plano Rodoviário Nacional, em que diz exatamente isso. Em que, a figura está acima, já vou mostrar, em que o sistema de mobilidade ligeira nos vales de Cabo de Rio passa por um sistema de bus rapid transit ou metrobus, que poderá possibilitar a evolução para o sistema ferroviário mais tardio, uma vez que o preço, dada a alta densidade urbana, em sentido lato, urbana, industrial, construtiva da região, a malha muito densa do quadrilátero, faria com que, por exemplo, a construção entre Guimarães, segundo as palavras do Secretário de Estado, a construção de uma linha ferroviária pesada entre Guimarães e Braga pudesse chegar aos 1.000 milhões de euros. E, portanto, a proposta é esta, e é esta já desde que o plano ferroviário foi apresentado, e portanto não é novidade rigorosamente nenhuma. Eu devo dizer que acho isto perfeitamente razoável, desde que se execute e venha lá a execução. Acho que de um certo ponto de vista, do ponto de vista ecológico, até será mais adequado e talvez seja bastante mais rápido a construção de um sistema de ligação em transporte rodoviário verde, não é? Elétrico, do que um transporte através de via dedicada, porque é disto que se trata, do que através de uma ferrovia que eventualmente iria exigir uma grande transformação da paisagem urbana da região. Portanto, não vejo nisto nenhuma novidade. Está bem, mas imagina um cidadão vimardense que vê estas sucessivas propostas. Lembrar, ainda há pouco lembramos aqui que já em 2006 se dizia, não, a Câmara tem já um anteprojeto para fazer uma via férrea. Agora fala-se no metro de superfície, depois já se fala no sistema dos bus. E o cidadão diz... Vamos já ver. O metro de superfície, em sentido estrito, se entendendo o metro de superfície como um sistema ferroviário pesado à superfície, não tipicamente como um metro que é encaixado em túneis,
nunca esteve verdadeiramente em cima da mesa. Nunca esteve em cima da mesa. O Plano Ferroviário Nacional deu com toda a clareza. Portanto, não há aqui nenhuma novidade. O que é que o Domingos Bragança dizia em declarações ao Diário do Minho que reproduzimos há pouco? Não, o que o Domingos Bragança dizia é que admitia a possibilidade de existir 1 metro de superfície. E que 1 metro de superfície não seria mau. Eu até acho que preferiria esta solução de Rapid Transit, não é? De um bus Rapid Transit. Parece-me a mim que seria mais razoável. Mas se quiserem investir no metro de superfície também não acho mal. Portanto, o que é relevante verdadeiramente aqui não é se é um bus Rapid Transit, um Metrobus ou uma via de comboios pesada, ferroviária pesada, é que esta ligação dedicada, que permite uma mobilidade ambientalmente sustentável e rápida entre estes 4 polos urbanos, se possa fazer. Isto é que é verdadeiramente relevante. Vale a pena dizer, repito, que isto é que está no Plano Rodoviário Nacional, que aliás, que a discussão pública ainda nem sequer chegou ao fim e que, salvo erro, chega ao fim só no final deste mês mês de fevereiro. Parece-me depender do que dizes que o que é importante é que se construa, ou seja, faz-me lembrar aquela célebre frase que estava na barragem de Alqueva, construa-na pela... Exatamente, o que é importante é que se construa uma ligação dedicada entre os 4 principais polos urbanos desta região. Eu pedia só à realizadora, já agora, para pôr também a terceira imagem, onde isso, que é do Plano Ferroviário Nacional, onde ali está aquela legenda a que se aludia, não é? Através de uma ligação de bus Rapid Transit, que ligaria, inclusive, a FAF, que é algo verdadeiramente importante e que permitiria chegar diretamente, inclusive, de FAF à Póvoa de Varzim. Se isto, a proposta que é feita, que é apresentada, embora não seja orçamentada, não é calendarizada, porque ainda estamos a falar de um plano macro, não é? De um projeto de intenções, se quisermos, que oriente os vários orçamentos do país nos próximos anos. Aquilo que é dito literalmente é isto: bus, rapid transit ou metrobus. Não é outra coisa. Vamos ouvir. Bom, mas se for outra coisa, desde que essa ligação seja feita de modo ecologicamente sustentável, também parece bem. Não vejo nenhum problema nisso. Amorim, está a imaginar-se daqui a algum tempo a ir com esse novo meio de transporte do FAF, desde FAF até à sua Póvoa de Varzim? Imagino mais fazê-lo de trotinete, António. Mas, de facto, Guimarães precisa cada vez mais de um sobressalto cívico, de um movimento renascentista que, de facto, nos faça respeitar, porque isto de facto é lamentável. Eu não consigo compreender. Há um quadro de Rafael, que julgo que até está no Vaticano, que é a Escola de Atenas, em que Platão aponta para cima, Aristóteles aponta para baixo, e nós precisamos aqui de alguém, neste caso, que aponte para a frente, porque nós não saímos da cepa torta, António. Isto é absolutamente lamentável. Inclusivamente a tolerância com que o Francisco Teixeira normaliza, inclusivamente, o discurso do secretário de Estado, que inclusivamente me pareceu que estava a ter uma conversa de café. Aquilo foi absolutamente extraordinário. Como é que ele se lembrou de falar da ligação entre Guimarães e Braga, quando não era esse que era o tema que estava em discussão. Ele fez questão de dar esse exemplo. Quer dizer, de nos dar um recado assim lateral, sem falar com os poderes de Guimarães, com o Presidente da Câmara, com a Assembleia Municipal, mandou-nos um recado e nem se atreveu a nos dizer isso diretamente. Eu, de facto... dizendo o que penso, eu sou mais apologista da solução do metro de superfície e da lógica da área metropolitana do Minho, em que de facto o quadrilátero acaba por ser, sobretudo o Baixo Minho, porque não estamos aqui a falar de Viana do Castelo, é integrar uma realidade com uma densidade populacional bastante interessante, com universidades, com conhecimento, com mobilidade económica e financeira entre os 4 municípios envolvidos. E, de facto, como eu disse, eu quando estudei e vivi em Lisboa, que fiz lá também o meu estágio, havia as ligações intermodais, que era entre o metro, o comboio da linha pesada, os autocarros. Inclusivamente, é importante não perceber depois a constância da oferta, porque não nos adianta ser um BRT, ser um metro de superfície, passar uma vez por dia. E depois interessa-me a constância, para que depois permite, de facto, facilitar a mobilidade. E, portanto, eu sou apologista do metro de superfície. Mas não sou apologista de estar daqui a 4 anos já estamos a falar do mesmo, António. Então o PRR foi para quê? Ninguém se lembrou de apresentar o projeto? Os fundos comunitários vão sucedendo e não aparece uma resposta que, de facto... Porque a linha do Minho
tem mais de 6 anos, como inclusive o António acabou de sinalizar aqui. Eu lembro-me perfeitamente do deputado do PS, o Dr. Luís Soares, na Assembleia da República, fazer referência à linha do Minho, que era a altura de nós respeitarmos a linha do Minho. Quer dizer, o PS, que neste momento governa o país, e os já anteriores governos fizeram o mesmo, porque até agora ninguém apresentou uma solução, continua a não respeitar Guimarães. De facto, eu compreendo o argumento económico-financeiro, mas inclusivamente se nós temos fundos comunitários, que não é só o custo, é também temos que analisar o que vai gerar e o que vai permitir em termos de mobilidade, porque Guimarães gaba-se muito bem, eu elogiei, fazer parte das 100 cidades para a descarbonização. Sermos a cidade piloto, uma das 100 cidades pilotos na Europa toda. Então, e nós não fazemos nada para retirar o carro, como o António na primeira questão colocou? Se nós não tivermos o carro, como é que vamos para Braga? Não é, António? Se as várias soluções que estão em cima da mesa. Eu não sou nada, não acho nada apelativo a questão do BRT, a questão do bus, andar a ver uma faixa de rodagem exclusivamente para bus, que no fundo é isso que estamos aqui a falar. Acho que isso não traz nada, não acrescenta nada de novo. É só dizer que há ali uma solução, mas a solução em termos práticos não vai ter o sucesso que a região merecia, e portanto nós temos que encarar de frente, se de facto queremos ser uma área metropolitana, encarar no plano da mobilidade um projeto estrutural, e eu julgo que o metro superfície será esse projeto estrutural. Mariana Silva, metro superfície, caminho de ferro, BRT, portanto o bus, o autocarro com via dedicada, em que é que fica? Antes de mais, boa tarde a todos e dizer que nós estamos, e dizia o Francisco muito bem, numa fase de consulta pública do plano. E por isso, na fase de consulta pública, o que interessa é receber propostas de alteração também, que podem acontecer. Não era inédito que se fizessem alterações aos planos depois das consultas públicas. E por isso, já que o Governo já propus várias vezes aos vimaranenses que é até dia 28 de fevereiro deste mês, e por isso todos podem ir lá ao site, é uma página específica, e podem comentar o Plano Nacional, especificamente para Guimarães, e com esta proposta. Ou a que lá está, como diz o Francisco, que é verdade, é a proposta que está no plano. Mas a questão que fica é porque é que não está a proposta da ligação ferroviária? Porque é que o Governo optou por não colocá-la lá? E aquilo que nós ouvimos do Secretário de Estado, e, como dizia o Canejei bem, assim que se lembrou, não é? No Porto, lembrou-se de falar de Guimarães e Braga, surgiu, não sei se alguém perguntou ou não, eu não estava lá, mas, pelos vistos, deve ter surgido na cabeça do seu Secretário de Estado, porque alguém lhe deve estar a falar disto. Isto não acontece por acaso. Exatamente. Por isso, isto é uma discussão que se tem na Assembleia da República já há bastantes anos, pela mão do PCP, como se dizia no início do programa, e que depois foi discutida várias vezes, e eu própria também falei disto no Parlamento. E por isso há aqui esta preocupação de se olhar para o Distrito de Braga de uma outra forma. Quando falamos do quadrilátero e quando ouvimos o Sr. Presidente Domingos Bragança, falar de que temos que unir o Minho, de que temos que arranjar aqui uma solução para o quadrilátero, a minha questão, novamente, porque já a fiz, é nós não ouvimos os municípios do quadrilátero a falar de uma solução. De uma solução que eles encontraram, os 4, para que satisfaça toda a sua população. Então o que é que estamos a ouvir? E por isso, o que estamos a ouvir falar é uma coisa desgarrada aqui, uma coisa desgarrada ali, e depois passamos a responsabilidade para o Plano Ferroviário Nacional, que até nem fala de ferrovia. Por isso, o Sr. Secretário de Estado tem toda a razão. Então, se no plano nem fala de ferrovia, para que é que o Sr. Secretário de Estado veio justificar que não quer ferrovia para Guimarães-Braga? Não é? Se não fala, ele não tinha que justificar, ele tinha só que dizer o que está no Plano Nacional Ferroviário, no Plano Ferroviário Nacional. E por isso a questão que se coloca é, nós temos 350 mil habitantes entre Braga e Guimarães, temos 850 mil habitantes no Distrito de Braga. Isto não justifica que se tenha uma malha de ferrovia e que se feche este círculo e que se permita que as pessoas circulem de comboio, um dos meios mais sustentáveis, um dos meios que leva mais gente e que faz estas viagens de forma ambientalmente sustentável. Só para ser preciso, quando falas em ferrovia, pode ser um comboio clássico ou então o metro de superfície.
Eu falo de ferrovia, porque eu não sei, a questão que o Francisco colocava, que era a ferrovia vai alterar aqui todo o território, porque sabemos que somos um território desordenado, também em todo o Minho, não é? Mas então o metro de superfície também vai alterar. A via dedicada para um autocarro também vai alterar. Como é que a gente faz isso? Também tem que alterar, tem que fazer uma via dedicada, tem que alterar para fazer um metro de superfície, tem que alterar para fazer uma via ferroviária. E para além destas questões todas primeiro, onde é que o Sr. Secretário de Estado foi buscar que tinha que ter um túnel de 9 km? Já fez um estudo? O Governo já fez um estudo e sabe que não dá? Então onde é que está esse estudo? Depois, onde é que ele foi buscar o valor dos 1.000 milhões de euros? Está escrito em algum lado? É que não está escrito no Plano Ferroviário Nacional. Por isso, nós precisamos de saber, ou o Sr. Secretário de Estado fez as contas por alto, antes do jantar, sentou-se a ver a geografia entre Guimarães e Braga e achou que isto ia ficar muito caro. É preciso perceber de onde é que sai esta informação. E por isso é que, mais uma vez, se pede-se em Guimarães que haja uma Assembleia Municipal extraordinária naquele debate que fizemos, para se conversar e para se debater sobre este assunto da ferrovia e esta opção da ferrovia antes de fechar a consulta pública, e também a CDU em Braga pede que a Câmara faça também força para que o Governo tenha um estudo de viabilidade ou não desta solução. Agora, uma solução tem que haver, nós não podemos continuar, e isto eu acho que estamos a ignorar, que Guimarães está à parte. Guimarães está à parte dos outros 3 concelhos do quadrilátero em termos de mobilidade. E se continuarmos a ficar à parte, porque depois esta questão do Metrobus e destas soluções mais rápidas é supostamente para garantirmos que o PRR paga isto. Mas também pagava para a ferrovia se assim o propuséssemos, porque também vai pagar outras, não é? E por isso, porquê é que não se propôs e porquê é que se continua a não propor? Francisco Teixeira, Guimarães está a ficar à margem deste processo? Não, eu acho que não está a ficar à margem. O que é relevante, vamos a ver, a não ser que sejamos uns maluquinhos dos comboios, não é? Quer dizer, o que é importante é que haja uma ligação dedicada com acessibilidade fácil e rápida no contexto do quadrilátero. É isto que é verdadeiramente relevante. E Guimarães tem que lutar por isso. E o facto do Presidente da Câmara levantar a voz relativamente a isto, já há algum tempo esta parte, ou há muito tempo esta parte, enfim, só pode ser elogiado, não pode ser feito de outra maneira. Há décadas esta parte. Exatamente. Portanto, o que é importante é isto agora dizer, não, tem que ser mesmo uma via de ferrovia pesada. Não pode ser um Metrobus, que é uma coisa mais ligeira, que aproveita os canais de ligação das vias antigas. Tem que ser uma coisa mais pesada, mais desestruturante já do próprio território. Bem, eu acho que isso não faz sentido. O que faz sentido é que a ligação exista. Que essa ligação dedicada, que seja uma ligação dedicada. Que não seja apenas uma ligação, mais uma passagem de autocarros. Isso seria, obviamente, um desperdício. Isso seria terrível. Mas agora, é o que vai ser. Se houver, é o que vai ser. É aquilo que é apresentado no plano. É aquilo que é apresentado no plano. Não é. É. Uma via dedicada de autocarro é só mais uma via dedicada de autocarro. Mas uma via dedicada de autocarro, se é dedicada, quer dizer que tem paragens distanciadas, diretas e que não para a cada 15 minutos. Vamos ver. Mariana. E o comboio também não para a cada 15 minutos, que eu saiba. Mariana, desculpa. Não é? É uma via dedicada, é uma via com canais direcionados, com canais longos, ou relativamente longos. É disso que estamos a falar. Portanto, não confundir, do não metro imaginar... Porto Póvoa de Varzim, não imaginar isso. Não já andaste imaginar... do metro Porto Póvoa de Varzim? Pois, mas vai lá experimentar então. Nem sei o que são comboios. Vai lá experimentar. Nem sei o que são comboios. Não és maluquinho dos comboios, é nem sei o que isso é. O que é relevante é que haja essa ligação. Que essa ligação se faça. Agora, estar aqui a discutir se é um Metrobus, se é um Bus Rapid Transit, ou se é um comboio pesado... Não faz sentido discutir. Francisco, qual é o meio? Não faz muito. O que faz sentido é que haja uma ligação dedicada. E o que diz o Plano Rodoviário Nacional, e diz bem, do meu ponto de vista, faltam coisas ao Plano Rodoviário Nacional, que eu vou já dizer a seguir, são mais ou menos óbvias, mas faltam. É que é um sistema de mobilidade ligeira. E esse sistema de mobilidade ligeira tem que existir, que ligue de maneira rápida e ecologicamente sustentável estes 4 elementos. Agora, ter que ser necessariamente um comboio pesado
não é necessário, do meu ponto de vista. Bom, se for essa a solução, também acho muito bem, mas não é necessário que seja. Déficits deste Plano Rodoviário Nacional, evidentemente, a falta de calendarização. Quer dizer, não há uma calendarização do Plano Rodoviário Nacional. E ainda que se saiba que é muito difícil calendarizar com rigor, poder-se-ia, pelo menos, estabelecer balizas temporais mínimas ou máximas, conforme se aborde a questão de um ponto de vista ou de outro. E isso falta. Mas agora, que isto está lá claramente indicado. Está claramente indicado. E isto não é... Quer dizer, não há aqui nada de lamentável. O secretário de Estado vem dizer que é muito dinheiro. Mariana diz, bom, como é que o secretário de Estado sabe que é muito dinheiro? Tu é que disseste que não há orçamentação no Plano Ferroviário Nacional. Não era isso que eu estou a então falar. como é que o seu secretário de Estado sabe que são 1.000 milhões de euros? Eu ia responder a isso antes de tu dizeres pela segunda vez a mesma coisa. Mas eu perguntei. Já tinhas perguntado. Optei por perguntar. Segunda vez. O seu secretário de Estado, ao dizer que isto custaria no mínimo 1.000 milhões de euros, certamente... Porque é secretário de Estado, não é o empregado da oficina. Não é o empregado da oficina de automóveis ali da esquina, com todo o respeito pelos empregados da oficina de automóveis. O seu secretário de Estado não tem achismos. Não tem achismos nenhum. E sabe que são 9 km de túnel. Imaginemos. Obviamente. E sabe, porque fez o estudo e sabe que vai ser são necessário. 9 km de túnel. Há um estudo de ferrovia Guimarães Braga. Eu não consigo acabar as frases. Do fundamental. Quer dizer, se nós não conseguimos acabar as frases, como é que vamos fazer a ligação ferroviária Guimarães Braga? Quer dizer, não há hipótese. Quer dizer, Eu depois gostaria também de... Primeiro temos que acabar as frases e as ideias e depois fazemos a ligação ferroviária, se for caso disso. Que é, se o secretário de Estado diz que é um túnel de 9 km, custa na ordem das centenas de milhões de euros, provavelmente muito próximos dos 1.000 milhões de euros, é porque tem estudos que o garantem. Não me passa pela cabeça que o secretário de Estado se acordasse num dia, como diz a Mariana, e tirasse o nome para lá. Vamos pedir esses estudos. Mariana, Sim, senhor, vamos pedir. Eu acho que se deve pedir. E já está. Ainda agora te disse que a CDU já pediu isso. Eu levo a sério. Eu também levo muito a sério e nunca vi esse estudo, nem sei de onde é que ele foi buscar esses 9 km. Meu Deus, eu levo a sério o que diz o secretário de Estado. Também e, portanto, se ele diz isso, é porque não é um achismo. Pois, vamos ver. Muito bem. Carlos Carajá Amorim. António, o Francisco falou nos maluquinhos do comboio. Eu, de facto, lembrei-me aqui de dois... Nós temos dois amigos Renés em comum, que é o René do Alô Alô, não é? E temos o René Descartes, que falava eu penso, logo não existo, não é? Porque quando somos loucos, o penso, logo existe já, vamos mais para o Feuerbach. Mas, de facto, é um bocado estranho, inclusive, como ouvimos agora do Francisco, o que o senhor secretário de Estado diz, nós temos que aceitar. Exatamente, Porque ele não é nenhum tolinho dos comboios para inventar que ia haver aqui um túnel de 9 km, nem que... E que ia custar 1.000 milhões de euros. Completamente estranho. E nós, vimaranenses, temos já a mãe a alçar nas alturas. Não estou a perceber. Mas agora começamos a dizer... Não aceito. Mentira. Não é verdade. Não é mentira. Não parece razoável. Não parece razoável. E tu sabes que conversa de café não está no plano. Não pode ser razoável dizer que discutir as várias alternativas que se colocam para nos deslocarmos de Guimarães para Braga não importa. O que importa é encontrar a solução. Mas a solução passa precisamente por discutirmos as várias hipóteses. Mas há uma solução. Mas há uma solução que tu dizes. Não quero essa solução. Quero um comboio. Não pode ser um metrobus. Tem que ser um comboio. Isto é uma questão de também percebermos se... Porque houve um estudo que foi apresentado pelo professor José Mendes, não é? Que foi apresentado, em que ele coloca as várias alternativas. A questão do metro de superfície, como eu digo, pela vivência que eu tive em Lisboa, embora a escala, claro que é totalmente diferente, mas parecia-me num investimento para o futuro, porque isto não pode ser uma solução casuística para hoje, Francisco. Nós temos que ver uma perspectiva a longo prazo, inclusive a solução de uma via dedicada, como a Mariana disse bem, essa via para ser colocada aonde? Nas estradas que atualmente ligam Guimarães a Braga. Essa via, deixa-me só concluir. Essa via só vai ter uma via para ir e a mesma via para vir. Quer dizer, já viste em termos de cadência, em termos de oferta, que solução é que esteja aí? Não faz sentido. Já percebemos o que é que vai acontecer. A resposta não vai ser suficiente. Deixa-me só concluir. Mas eu quero só dizer o que é que diz no Plano Ferroviário Nacional sobre o assunto. Vou dizer aquilo que disse o amigo meu há pouco.
pouco. Eu não sou especialista em comboios. Deixe-me concluir uma frase que eu depois direi. Não, o que me parece, independentemente, eu não tenho uma opinião fechada sobre nenhuma das soluções. Eu estou a dizer apenas aquela que eu acho que seria estruturalmente melhor para Guimarães e, sobretudo, que se decida. Porque nós estamos já há décadas, neste caso, estamos há mais de um século a prometer uma solução. E esta solução integrada, que me parece a melhor solução, inclusivamente tem direito a fundos comunitários, que inclusivamente isto até pode integrar aqui na lógica, como o Dr. Domingos Bragança referia, que ainda não é verdadeiramente de iure, mas de facto há aqui uma área metropolitana do Minho, inclusivamente com a regionalização encapotada que está a ocorrer neste momento para as CCDRs. Pode-se até aqui encontrar um modelo perfeito para que isso se faça, então faça-se e não nos estejamos aqui a dizer sim, senhor Secretário de Estado, sim, senhor Ministro. Muito rápido. Muito já rápido. foi, Mariana, mas deixou o Francisco... Não, só que diz o Plano Ferroviário Nacional, diz que este sistema de Metrobus ou de ligação dedicada, em uma parte substancial dele, será ocupando os canais já existentes. Uma parte. Os canais já existentes de comboios. Vamos ouvir a Mariana, então. E a Mariana? Eu acho que até fico perturbada, porque isto... Não, porque primeiro nós estamos a falar de um plano ferroviário nacional e o Francisco tem a desfaçatez de dizer que não é um maluquinho dos comboios. Pronto, só este pequeno apontamento. Estamos a falar do Plano Ferroviário Nacional. Depois, estamos a falar de ocupar espaço que a ferrovia já ocupou noutros tempos, para fazer um Metrobus ou para fazer uma outra ligação. Ou seja, não há aqui um verdadeiro argumento para se dizer que ferrovia não. E por último, eu acho que aqui nesta mesa ainda ninguém disse hoje que eu quero é ferrovia, não quero mais nenhuma das outras alternativas. Aqui o que se disse hoje foi: não há calendarização, não há orçamentação, não há sequer, nós não sabemos sequer o que é que Braga, Famalicão, Barcelos e Guimarães querem para fazer a ligação do quadrilátero, o que é que estes municípios querem para fazer esta ligação, e por isso estarmos a falar no Plano Ferroviário Nacional de Metrobus, de autocarros que fazem esta ligação, não faz sentido. O que faz sentido é nós sabermos de onde é que o Sr. Secretário de Estado tirou os 1.000 milhões de euros, de onde é que tirou a ideia de um túnel de 9 km, e se tem um estudo, então que o apresente, porque temos todos direito a ver este estudo. E a partir daí, a partir deste estudo, dizermos: não senhor, meus amigos, aqui não dá para ser ferrovia de Guimarães-Braga, porque com estes valores não dá e já estão avaliados, então vamos avançar para uma outra situação. E essa outra situação também já foi discutida, lembro eu, que na Nacional de Guimarães-Braga não há espaço para construirmos mais uma via. Que eu saiba, esta discussão já foi feita. Só como agora diz no Plano Nacional Ferroviário que se vai fazer uma via dedicada, é lá de aparecer, em algum lado é lá de aparecer. Mariana, Carlos Carlos Amorim, mas brevíssimo. Brevíssimo, e era um desafio que fazia o Francisco, porque eu vou fazê-lo, que é assumir que, para mim, quer o PSD, quer o PS, no que diz respeito à ferrovia, a nível de visão de futuro, falharam. E aí o PCP tenho que reconhecer que teve razão, porque sempre a defendeu. Eu bem sei que o PCP era mais de uma lógica também de defesa da empresa pública. Mas, no que diz respeito à ferrovia, inclusive várias ferrovias que foram encerradas, o PCP acabou por demonstrar que tinha razão. Quero concluir, o desafio foi feito, já nem sei bem qual ele foi, mas é muito simples. O Plano Ferroviário Nacional introduz a ligação do quadrilátero como primeira prioridade com um BRT ou um Metrobus. Diz isto lá com todas as letras, através de um canal que pode ocupar parte substancial de alguns canais que já existem. Eu não me parece que isto seja uma coisa desesperante, desde que seja feito. É tão simples como isto, e não há nisto nenhuma desfaçatez. Por uma questão de Os equidade, maluquinhos dos comboios não é uma coisa bonita de se dizer. E depois, só mesmo para encerrar, e para informar todos os que estão aqui, que se calhar sabem, mas quem nos ouve se calhar não sabe, o Plano Ferroviário 2030, que já terminou, que já devia estar concluído, tem 20% de execução. É disto que nós estamos a falar. Por isso, nós estamos a fazer uma promessa de um Plano Ferroviário Nacional com as outras promessas todas por cumprir.
Muito bem, minha senhora, meus senhores, voltaremos a este assunto, certamente, ele vai continuar na agenda. E há um outro assunto também que vamos falar a seguir, que vou-lhes pedir para ser o mais breve possível, porque o nosso tempo está a voar, e que voltaremos a ele também. Isto tem a ver com declarações de Domingos Bragança, no seguimento de um encontro promovido pelo Partido Socialista de Guimarães para debater questões de saúde. Domingos Bragança fez graves acusações à administração do Hospital de Braga, ao mesmo tempo que reivindicava mais um hospital para Guimarães. Ora, eu pergunto, Francisco Teixeira, o que é que significa para ti este discurso, e aqui sou eu a classificá-lo, um discurso musculado por parte do Domingos Bragança? Sim, primeiro eu só quero dizer que um plano ferroviário não é um conjunto de promessas. É um plano de desenvolvimento. Não são promessas. Não é? Mas fica aqui prometido que voltaremos a esse não são promessas. Dá a impressão que é promessa e depois não se faz. Não é nada disso, nunca foi. Não é? Vamos então. Bom, primeiro, o que o Domingos Bragança fez não foi a exigência do novo hospital. Eu quero fazer esta precisão porque ela é importante. O que o Domingos Bragança fez, que foi reiterado, aliás, pelo Partido Socialista, é a necessidade de construir e de instalar em Guimarães um novo edifício hospitalar, que é diferente do novo hospital. O que é um novo edifício hospitalar? É, se quisermos, uma nova extensão, exatamente, um edifício que seja complementar ao hospital que já existe, permitindo qualificar, introduzir especialidades, eventualmente novas especialidades, e qualificar espaços e especialidades já existentes, incluindo do ponto de vista tecnológico, uma vez que o Hospital de Guimarães tem 31 anos, foi construído há 31 anos, e começa a dar de si relativamente à idade, e uma vez que o investimento público nos últimos anos, nos últimos 20 anos, sobretudo, também não foi um investimento que, por aí além, tendo em conta as necessidades de renovação tecnológica e sobre que a saúde que faz a administração do Hospital de Braga. O Domingos Bragança faz... Como é que se explica isto, trazer agora para a praça pública aquilo que se falava nos corredores e nos gabinetes? O Domingos Bragança... O que é que mudou? Não, o que mudou provavelmente é a necessidade de afirmar a importância do Hospital de Guimarães no contexto da região que serve, porque o Domingos Bragança lá terá a sua informação que justifica que diga o que disse, que é que de facto que há uma competição entre serviços públicos feita de modo pouco cooperativa e competitiva no interior dos próprios serviços públicos do Hospital de Braga, relativamente ao Hospital de Guimarães, pondo em causa a integridade dos seus recursos humanos, tentando atrair recursos humanos do Hospital de Guimarães para o Hospital de Braga. Parece-me que nunca... era devolvida pelo Hospital de Braga também. Eventualmente, mas aí terão que esclarecer esses pormenores entre eles. Agora, se o Presidente da Câmara disse isto com esta clareza e disse-o, é porque certamente tem informação suficiente e sólida sobre o assunto. Quer dizer, ninguém diz uma coisa destas apenas porque lhe apetece dizer. Estamos a chegar a março, para além disso, Francisco. Março porque o que é que tem a ver março? Em março está anunciada a entrada em funcionamento de um serviço no Hospital de Guimarães. Sim, que está anunciado e há 4 anos. Está anunciado há 4 anos. Várias vezes. Está anunciado há 4 anos que vai abrir, que está a ser planeado aí sim, agora sim, em conjugação e em coordenação com a especialidade homóloga do Hospital de Braga. Mas eu penso que a questão central aqui é esta, é a necessidade de requalificação dos serviços médico-sanitários, se quisermos, de saúde de Guimarães, no momento que eles atravessam alguma necessidade e algum stress, e no momento. E isso talvez explique também o momento em que isto foi dito, em que se está-se a progredir para um novo modelo de gestão dos serviços de saúde nesta região de Guimarães e do Alto Ave, que vai fazer uma integração dos serviços de saúde que permitirá, eventualmente, um reforço e uma consolidação da prestação de serviços de saúde aos guimaranenses e à região que Guimarães serve. Carlos Caranja Amorim, sobre as questões da saúde e do hospital, tens tido as tuas intervenções mais veementes, mais afirmativas. E qual é o comentário a estas declarações? António, o meu sorriso sinaliza que o único lamento que eu tenho relativamente às palavras do Dr. Domingos Bragança é que preferia que viessem mais cedo, porque eu aqui tenho o dito, aqui tenho sinalizado que teria que haver aqui pulsões lunares para impedir que não só o Centro de Hemodinâmica, que, como nós sabemos, é um centro para tratamento de doenças de coração não invasivas, com a maquinaria de última geração, e que
estranhamente está há 4 anos, que inclusivamente foi pago pela sociedade civil maranhense, está há 4 anos para abrir. O Dr. Domingos Bragança tem informação fina necessariamente sobre esta situação. E, como o Francisco Teixeira referiu, e bem, estão neste momento em marcha mudanças estruturais na gestão e administração hospitalar. E o Ministro 2, porque na saúde agora nós temos 2 ministros, não é? Temos o Ministro 1 e o Ministro 2, que é o CEO, tem dito aos 4 ventos, inclusivamente disse-o em entrevistas públicas ao Jornal de Notícias, numa entrevista ao Jornal de Notícias, que o Hospital de Braga seria a centralidade maior na zona do Minho. Se vai ser a centralidade maior, não é preciso ser nenhum gênio e adivinhar o futuro para perceber que, não obstante as promessas de que as valências não vão ser retiradas, nenhuma das valências vai ser retirada do Hospital de Guimarães, para perceber que vai haver uma pressão para que isso aconteça. E, portanto, o Dr. Domingos Bragança acho que já está a antecipar isso. A unidade local de saúde, inclusivamente, é essa aparente oferta, porque o que é que consiste a unidade local de saúde? É, no fundo, a agregação do que já existe, para que haja uma gestão mais centralizada, em que o hospital vai passar a ser o centro das decisões nessa região. E eu temo que até aí não sei se a solução será pior ou melhor estado como está. E, portanto, o meu aplauso para o Dr. Domingos Bragança, lamentando que só venha agora a dizer o que disse. Mariana Silva, também acompanha-se o Carlos Granja Amorim no aplauso ao Dr. Domingos Bragança. Parece-me aqui um exercício de varrer para debaixo do tapete responsabilidades do Governo PS, que é esta questão dos médicos, não é? De termos médicos para todos os hospitais que consigam cumprir com os horários e com a abertura dos serviços. E por isso desculpamos aqui o Governo PS dizendo que o Hospital de Braga está a levar do Hospital de Guimarães os seus médicos. E não me parece sequer que seja de todo importante, agora neste momento, e se assim for, será necessário avaliarmos, porque acho que apanhou toda a gente desprevenido, que é esta questão de abrir um espaço maior no Hospital de Guimarães para outras especialidades e para agregar outros serviços. Mas será que o Presidente da Câmara, o Sr. Presidente Domingos Bragança, vai continuar a empurrar para debaixo do tapete esta questão e escondendo a responsabilidade do Governo PS relativamente aos médicos e até fazendo aqui uma provocação ao Caneja do PSD, que não permitiu que se fossem formados mais médicos e por isso estamos nesta situação, quando em Guimarães há claras dificuldades a nível da saúde. Há centros de saúde que precisam de obras, claramente. Há médicos nos centros de saúde, médicos de família, que precisam de computadores novos. E há centros de saúde em Guimarães que não atendem os telefones para marcar as consultas. E as consultas são de 3 meses. Para quem é que vai chutar esta responsabilidade? O Sr. Presidente da Câmara. Muito bem. São assuntos a que voltaremos certamente aqui. Eu só quero dizer uma coisa, que quero corrigir uma coisa que disse o Carlos. O hospital não vai ser o centro da unidade local de saúde, nem de longe nem de perto. Aliás, na conferência que o PS de Guimarães organizou sobre o assunto, quer o administrador do Hospital de Guimarães, quer o administrador do Aceres, do Alto Alto, que levantaram essa hipótese e ele disse que não havia esse risco, não é? Não estou a perceber. Disseram justamente que o que a Unidade Local de Saúde iria fazer... É extraordinário. O que a Unidade Local de Saúde... O seu secretário de Estado diz, o Francisco acredita. O seu diz, o Francisco acredita. O que a Unidade... Ultrapassamos o nosso tempo. Homem de fé. O que a Unidade Local de Saúde, uma das mais-valias da Unidade Local de Saúde era justamente recusar a ideia de que o hospital está no centro do tratamento. Não, o hospital está no limite. Quer dizer, os cuidados primários têm que ser e serão, até do ponto de vista da eficácia do tratamento hospitalar, o centro do trabalho médico. Foi o que eu disse. Tenho que exercer contraditório. O que o Francisco estava a dizer é que tem que ir a estas conferências do PS. É que o Novaes Carvalho alertou precisamente para o risco de ser... Não é a questão do Francisco que está a falar no plano da prestação de serviço de saúde. Ele está a falar na questão do poder político passar para o hospital, e o Novaes Carvalho, a nível dos centros de saúde, alertou para esse risco. Muito bem.
E o presidente do Conselho de Administração disse exatamente o contrário, disse que esse risco não existia. Muito bem. E propôs, inclusive, que houvesse uma sede da unidade local. Ainda bem que ele propôs que disse que esse risco não... No final do programa Diálogo, não corremos esse risco. Que nos une aqui aos 4, aos 5, estamos aqui nesta sala e também a muitos que nos estão a seguir. Isto porque há poucos dias partiu Moncho Rodrigues. Francisco, queremos te ouvir. Não, partiu o Moncho, e o Moncho de facto, era uma pessoa especial para os amigos que o conheciam e que conviveram e que trabalharam com ele. Era uma pessoa especial, mas, enfim, as relações pessoais são sempre privadas, não é? São, por definição, pessoais. Era um homem poderoso no sentido psicológico da palavra, era muito forte, era um homem que trabalhou literalmente quase até o último dia da sua vida, com uma doença gravíssima que ele sabia que não tinha remissão e que não deixou de trabalhar um único dia, mesmo estando a fazer tratamentos muito dolorosos, para que, em função dessa dor, desse sofrimento, isso vai a favor dele, não vai a desfavor das pessoas que têm dificuldades. Mas o Moncho é mais do que essa relação pessoal. O Moncho foi muito importante para Guimarães. O Moncho era um grande criador. Foi um grande criador e é um grande criador, que as obras dele estão aí para poderem ser reconhecidas. Foi um grande criador e foi, de facto, um dos principais responsáveis dos principais movimentos de dinamização cultural em Guimarães na segunda metade, no início do século XXI, ou nos anos 90, dos anos 90 até agora, não é? O Moncho veio a tempo inteiro para Guimarães em 1992, em 93, peço desculpa, 92 a 93, e produziu uma autêntica explosão de criatividade. Uma explosão de criatividade que se manifestou em quê? Manifestou-se em obras de arte que ficaram na memória coletiva, manifestou-se na criação de uma escola dramática, de uma escola de atores que se reproduziu ela própria por esse país fora e até pelo estrangeiro, a partir de Guimarães, numa altura em que Guimarães, nos anos 90, ainda não era esta glória que alguns às vezes julgam ser. Carlos Joanes Amorim. Subscrevendo na íntegra tudo o que o Francisco disse, de facto, Guimarães tem, direi, uma dívida de gratidão para o Moncho Rodrigues, porque de facto é um dos lamentos que eu deixo, é que a própria Câmara Municipal deveria neste momento dar uma palavra de reconhecimento pelo trabalho absolutamente extraordinário que o Moncho Rodrigues fez para a cultura de Guimarães. Ele criava, construindo comunidade, que é algo de absolutamente louvável, difícil de conseguir, e ele conseguiu. A Grande Serpente é uma das obras que vai ficar para a história e com uma qualidade, uma dimensão de nível internacional, de facto, arrepiante. E, portanto, foi um dia triste, mas fica a obra, fica o homem, fica a nossa gratidão para o Moncho Rodrigues. Mariana Silva, sobre o Moncho também? Muito já se disse, não é? E por isso também quem quiser conhecer melhor, ver a entrevista que o António fez ao Moncho e que fica para a história também a verdade dele e aquilo que aqui disse na conversa que teve com António Magalhães, e também lamentar, é óbvio que estas figuras tão importantes para a cultura vimaranense, ou contribuíram também para a cultura vimaranense, desapareçam, mas ficam com certeza na memória de muitos. Eu só vi o espetáculo do verão, não é? Da Grande Serpente, não conheço os outros, mas com certeza haverá quem tenha memórias e quem tenha também na sua própria história a ligação ao Moncho e àquilo que ele fez em Guimarães. E agora, numa missão impossível, eu peço ao Carlos Caneja Amorim que num minuto fale ainda de alguma coisa que acha que se devia ter falado e não falamos. António, muito brevemente então, um brevitatis causa, direi apenas o seguinte. Um dos patrimónios que Guimarães também tinha no plano associativo era a SIG, que era a Associação Comercial e Industrial de Guimarães, que se perdeu. E a sociedade civil perdeu aí parte da sua importância. A AVH, com o Zé Diogo à sua frente recentemente, vem dar uma nova esperança relativamente ao associativismo, sobretudo no plano do comércio e da restauração, neste caso da hotelaria. Está a criar dinâmicas bastante interessantes. Também louvar, de facto,
a parcerias que têm sido estabelecidas com a Câmara Municipal e não poderia, de facto, deixar de dar aqui o meu aplauso ao Zé Diogo pelo excelente trabalho que tem feito. E a Mariana Silva também quer falar de alguma coisa que não falamos, mas que tem muito a ver com o nosso programa. Exatamente, e como o repto que deixei que as pessoas consultem o Plano Ferroviário Nacional, deixar-vos aqui só estas duas imagens. Esta é os tempos de viagem a partir de Lisboa. Podem ver que está aqui a promessa de menos de 3 horas até Guimarães, em 2030, pelo símbolo vermelho, mas gostaria também aqui de deixar um outro mapa, este de 1895, e quem está lá em casa pode parar a imagem e pode até analisar e ver que não há qualquer diferença nestes mapas. Não há qualquer diferença, não vai haver grandes passos de magia na ferrovia, e isso, infelizmente, não era aquilo que os verdes pretendiam quando fizeram passar a proposta para se fazer um plano ferroviário nacional no Orçamento de 2021, porque foram os verdes que fizeram passar esta proposta. E dizer só mais, eu sei que isto é muito difícil, mas porquê é que não passam de promessas? TGV 1998, lembrem-se. E há mais de 30 anos que se promete Lisboa-Porto, assim, rapidinho, que ainda não aconteceu, e sabe Deus se acontecerá. Francisco Teixeira, para os malucos dos comboios. Francisco Teixeira, agora num minuto daqueles de 60 segundos. Não, a última obra do Moncho foi Os Gigantes da Montanha, que foi encenada na Associação Artística, que foi apresentada na Associação Artística. É um texto do Pirandello sobre o fim da arte e sobre o fim do teatro. E é um texto e uma encenação absolutamente ímpares, sobretudo porque foi a sua última obra. É um texto desesperado, no sentido em que não há solução para a fanfarronice, para o desplante, para o poder exacerbado, para o poder público exacerbado, é sobretudo nisso que se está a falar, e que não há solução, que os artistas são a última salvação, mas uma salvação impossível. O Moncho terminou da melhor maneira. E evocando Moncho Rodrigues, nada melhor do que para concluirmos esta edição do Guimarães em Debate. Voltaremos 2 a 8 dias com outros temas e com outros protagonistas. Por agora, é mesmo os desejos de continuação de um fantástico fim de semana. Lembrar que Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, emitido semanalmente, à sexta-feira, a partir das 21 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Continuação de uma fantástica sexta-feira e de um melhor fim de semana.